Olá, sejam bem-vindos a mais um ProsaCast. Lembrando que o ProsaCast é um braço do jornal Campo Aberto e aqui a gente recebe convidados para falar de muitos assuntos. Falar de agricultura, pecuária, para falar de transportes, logística, enfim. A gente recebe os nossos convidados aqui para desenvolver uma prosa que faça sentido para você que mora no campo ou na cidade. E os nossos convidados de hoje tem muito a ver com um setor extremamente importante para a nossa região, para o Brasil. Hoje a gente vai falar muito sobre eveicultura. A gente tem aqui os nossos convidados, que é o Awad, que é presidente da Apotex Brasil, o Gerim, que ele é membro da Apotex e presidente da Câmara Setorial da Borracha Natural, que está ligada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Primeiro, muito obrigado por estarem aqui. Primeiro, eu me dirijo aqui ao Awad. Awad, muito obrigado por ceder parte do seu tempo para a gente poder prosear sobre a agricultura. Eu que agradeço, Cláudio. Eu que agradeço a você e aos ouvintes do ProsaCast. Espero que a gente possa contribuir trazendo um pouco daquilo que se passa no campo. Eu costumo sempre dizer, para dentro da porteira, ao produtor rural. Boa. Gerim, muito obrigado. A agenda também não é fácil. Obrigado por estar com a gente hoje. Não, sempre às ordens. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar fatos e situações que trazem um entendimento melhor para o agricultor do que está acontecendo no setor, das coisas que estão sendo feitas, conversadas e tentadas. Muito bom. A nossa prosa de hoje, na verdade, é mais uma tentativa de levar até vocês esclarecimentos do que está acontecendo de fato com a aveicultura, com esse setor tão importante. A gente fala muito de crise no setor, a gente ouve falar em bons preços, mas, na verdade, a gente precisa entender exatamente, primeiro, de onde surgiu essa crise, como começou tudo isso, e até chegar nos preços praticados hoje. Esses preços são, de fato, bons preços, ou a gente tem que ficar atento aos problemas que levaram o setor a um dos piores momentos da aveicultura no Brasil? Então, para a gente começar a entender um pouco desse momento da aveicultura, eu queria saber, de fato, onde teve origem essa crise? Boa pergunta. Queria Gerim ou Awad? Quem me traz essa luz? Bom, se o Awad me permitir, eu gostaria de começar com fatos históricos. Sim. Porque a crise não existe hoje ou ontem, né? Ela vem desde 1997, quando o então presidente Fernando Henrique ele assinou um decreto de subvenção, que é muito diferente de subsídio, né? Determinando que a borracha fosse tratada com uma situação estratégica, que era interesse do país que se desenvolvesse. E esse decreto de 97, acho que tinha 8 anos de validade. Foram os anos de ouro da avicultura. Todo mundo Ouro branco. Ouro branco, boa. Todo mundo progrediu, plantio com recurso próprio, porque tinha viabilidade. As usinas prosperaram. Se a gente lembrar que as usinas tinham forno a lenha, e onde chegaram, quer dizer, foi incorporado tecnologia, foi incorporado uma condição de comércio correta, e a pneumática também usufruiu, tendo matéria-prima que começou a ser disponibilizada a ela em condições muito vantajosas, esse negócio todo. Mas acontece que essa subvenção venceu. E nessa subvenção, nesse decreto de subvenção, tinha um outro, acho que é decreto também, regulamentando como deveria ser o preço interno. E é aí que começou a confusão, porque a lei dizia que o preço interno tinha que ser igual ao da borracha importada e nacionalizada. Isso significa o quê? Os impostos estavam incluídos nos custos. Uhum. E os preços eram justos no campo.
né? Bom, passado esse período, quando terminou, acho que foi em 2004, 2005, eu não tenho essa precisão agora para lhe passar, Cláudio. Houve uma reunião entre a ANIP e a Pabor. Isso está no site da Pabor, ou não sei se já tiraram. Isso é de domínio público, então. Domínio público, claro. Em que é dito, inclusive, que a mudança de metodologia se deu nessa reunião entre a ANIP e a Pabor. O produtor não sei onde estava, né? Onde estava. O que aconteceu? Eles reduziram toda a composição do preço da importação, que no decreto dizia quais eram os itens, inclusive, que deveriam constar, e simplificaram de uma maneira que é assim, é um preço da commodity vezes o dólar mais 10%. 10% é PIS/COFINS, então não deu nada, tá certo? Então, como é que pode? E transporte, por exemplo, as usinas, elas têm a despesa de pegar do campo e levarem até o pátio delas. Depois que está pronto o GEB, elas têm despesa de pegar e levar até o pátio da pneumática. E os impostos recolhidos nesses trâmites todos, tal e coisa. Então, o que aconteceu? Eles pegaram e publicam um índice que contempla, vamos dizer, essa situação, tirando da outra ponta, que é o produtor, que é a grande briga. Por que o preço no campo é esse? O preço no campo é esse por conta dessa nova metodologia, tal e coisa. As pneumáticas, elas determinam o preço teto. Ninguém consegue vender para as pneumáticas. Furar essa bolha. Não fura. Então, no fundo, se você fizer uma reengenharia, sair do preço cheio e vir para o campo, você vai ver que a crise é gerada no âmbito das pneumáticas, que segura as usinas, e as usinas seguram o produtor. Para você ter uma base da gravidade disso, o ano passado, a FAESP fez um estudo, capitaneado por um técnico extremamente competente, o Dr. Cláudio, economista, pós-graduação, tudo. E ele usou o índice APABOR e ele usou o índice IEA. A diferença contra os interesses dos produtores foi a bagatela de 1 bilhão e 300 milhões. Então, isso, de uma forma muito simplista, ela é uma transferência de patrimônio líquido, né? Ou seja, o que deveria estar na mão do produtor ficou para a indústria. Né? Isso é grave. E outra coisa que eu sou assim um crítico muito ácido, não é que eu seja conflitante. Eu tenho uns embates que geram conflito pró-produtor sempre pró-produtor e sangrador. A commodity que é adotada, na verdade, commodity não tem compromisso com custo. Commodity tem compromisso com oferta e demanda. Puro e simples. Né? Pois é. O mercado financeiro, o mercado de ações, de commodities, ele tem diversas ferramentas que permitem fazer uma alavancagem, fazer no mercado futuro, você entendeu? Uhum. Como eles não têm compromisso com custo, pode ir para $1, 50 centavos de dólar, pode ir para $3. E eles vão surfar nessa onda. E não se preocupam conosco, como a Awad sempre fala muito bem, da porteira para dentro. Então, você veja, existe no IEA 2 preços de custo da produção. Um se chama COT, que é custo operacional total, e o outro se chama... Bom, enfim, é só o custo operacional. Uhum. O custo operacional total leva em conta o custo do patrimônio da terra, o custo da operação, tá certo? Seguindo rigorosamente o receituário agronômico, e isso chega no valor em torno de R$7, tá certo? Uhum. A Conab tem o dela também,
do custo de produção, que é em torno disso também, mas a Conab tem um outro preço, que é o preço de garantia. Então, para o produtor saber como se dá isso daí, a Conab leva numa comissão de governo, onde está o Ministério da Fazenda, da Indústria e Comércio, enfim, todo mundo, um comitê, e ela fala, olha, o preço de produção da borracha é R$7. E aí o governo olha aquilo lá tudo e fala, não, nós podemos, orçamento, essas coisas todas, e o governo fala, não, nós podemos assumir o risco até R$4,30. Então, quando você, que foi o que aconteceu agora, né? Quando você recebe R$4,30, você não está sendo remunerado, você está sendo... Está perdendo menos. Perdendo menos, né? É. A garantia não é para te dar lucro, é para não deixar você perder tudo, né? Enfim, essa postura de mudar a metodologia, chegamos onde chegamos. Arranquil de seringais, mão de obra indo embora e não volta mais, tá certo? Usinas estão enxergando agora que o negócio deles vai acabar. Porque acaba a matéria-prima. Exatamente. Daí eles vão querer importar coágulo da Costa do Marfim. Vai ficar uma operação sem pé nem cabeça, você entendeu? Não tenha dúvida. Vai ficar muito ruim. Então, e eu acredito que pode até ser ingenuidade minha, mas eu quero acreditar nisso, que os dirigentes das pneumáticas não sabem o que fazem com a gente, não sabem o que acontece no campo. Digo isso para você que eu estou lá há 4 anos, eu fui nomeado, fui empossado pela ministra Tereza Cristina, sim, fui reempossado depois por ela mesma, e novamente pelo governo Lula, pelo ministro Carlos Fávaro. Bom, em nenhuma desse tempo que eu tive como presidente da Câmara Setorial, nunca a ANIP se propôs a fazer nenhuma gestão que tentasse resolver a crise. E propus de tudo, propus redução do imposto de importação a 0, propus proibição total de importação de pneu. O que você pensar, eles não se importam. Eles falam que eles têm um compliance e não podem discutir preço. Então, mas é estranho usar essa palavra compliance, que tem um significado muito mais nobre, para se referir a esse problema. Né? Sem dúvida. O compliance deles termina no interesse deles. Sim. Porque a única coisa que a ANIP falou enquanto eu fui presidente da Câmara foi que ela queria o apoio da Câmara para que o imposto de importação que Bolsonaro tinha tirado dos pneus de carga voltasse os 16%. Defendendo delas. Claro, eu falei que concordaria desde que tivesse a simetria do negócio, que eles apoiassem também os 16% na borracha natural. Ele me disse que ele não estava lá para fazer negócio. E eu falei que eu estava lá para defender o interesse do produtor. E aí eu pego essa fama de conflitante. Mas eu não... O conflito ele existe por causa dos interesses envolvidos. Por isso que existe a Câmara justamente para defender e equalizar tudo isso, né? Então, nunca vi a indústria interessada em resolver. A indústria está interessada em fazer margem. Puro e simples, gente. A gente já vê isso na pecuária leiteira, a gente vê isso com frigorífico. É assim, né, Odd? O Cláudio e ouvintes do ProsaCast, observe que o Gerim colocou que nós temos um período em que houve uma virada de chave. Uhum. Essa virada de chave foi justamente aonde o governo se afastou da regulamentação, se afastou da proteção ao produtor rural brasileiro de borracha. Nesse momento, eu não tenho nem preocupação em dizer isso. O produtor rural virou refém da indústria e das usinas. Porque se o preço está estabelecido pela indústria, as margens que deveriam ser distribuídas de forma equalizada dentro de toda a cadeia
deixaram de ser. Foram suprimidos aspectos importantes no valor do produto importado, que servia de parâmetro para que o produtor rural pudesse receber o justo pelo seu produto. E, mais uma vez, como em várias outras atividades aconteceram ao longo dos anos, e a laranja é um exemplo, meia dúzia decidiu quanto ia pagar para milhares. O produtor rural, ele é naturalmente menos preparado, ele é menos favorecido com recursos e ele vira refém daqueles que operam para fora da porteira. É que, na verdade, ele está focado na atividade dele da porteira para dentro. Então, é muita coisa no seu dia a dia. Sem ele dúvida. acaba, às vezes, não tendo tanta oportunidade. Exato. Nós estamos preocupados em produzir, Sim. em colocar a borracha na banca. Isso. E se não for através... Hoje nós estamos vendo isso com clareza, porque através de um trabalho de Apotex e de Copibor, nós chegamos ao Instituto de Economia Agrícola. Nós levamos ao Instituto de Economia Agrícola os nossos problemas e falamos, olha, nós achamos que tem uma diferença de preço para balizar aquilo que vinha sendo balizado até 2004, 2005. E foi aí que nós, não posso dizer que descobrimos, mas nós tivemos a certeza exatamente onde eram esses gargalos. Esses gargalos eram aqueles que permitiam que os de fora da porteira ficassem com o lucro que deveria ter ficado também conosco. Nós não queremos asfixiar ninguém, mas também não queremos ser viver equilibrado. asfixiados. E aí, ao longo desses anos, o que nós vimos? Um ano ou dois, tinha lá um fôlegozinho para que nós continuássemos. Nós tínhamos aí uns encantadores de serpente que caminhavam pelo interior nos eventos agrícolas para dizer que o mundo ia ser maravilhoso, que era para plantar seringueira, e não era nada disso. Por quê? Nós estávamos sendo, ao longo desse tempo todo, instrumentos de enriquecimento daqueles que atuam para fora da porteira. Haja visto que essa transferência de riqueza, digamos assim, olha as indústrias como estão, em Cláudio, detrimento do produtor. sem dúvida, eu vou além, porque a Apotex tem se debatido e tem trabalhado efetivamente nos últimos anos para isso, para que haja esse olhar do governo para a cadeia produtiva da borracha, como eles olham para as outras cadeias produtivas. E é isso que a gente tem buscado, tem pedido a nível de governo federal e a nível de governo estadual também. Ao longo dos últimos tempos, nós temos sido acompanhados nesses pedidos pelo presidente da Câmara Estadual da Borracha, o Quartinho Barbosa, e pelo presidente da Câmara Federal, que são representantes da cadeia, no Estado e a nível nacional, e que tem uma noção muito apurada daquilo que deveria ser implementado para que nós pudéssemos continuar. Vamos além. A iveicultura não é uma atividade que você começa hoje e amanhã, se não está bom, você arranca. De jeito nenhum. O prejuízo é imenso, seria imenso, mas infelizmente é o que vem acontecendo, porque não prestaram atenção que a galinha de ovos de ouro somos nós, produtores rurais. Isso precisa ser observado, e também pelo governo. Nós queremos resgatar esse olhar governamental que precisa chegar com um pouco mais de rapidez ao campo. Você disse, estão tentando matar, asfixiando a galinha dos ovos de ouro, que são os produtores. Se isso acontece, isso vai afetar as indústrias. Será que elas não estão atentas a isso? Será que elas não entenderam que matar o produtor vai atingi-las no principal, que é a matéria-prima? Será que vai... Vamos trazer com o agro da onde? Vamos pensar o seguinte, Cláudio. Nós somos, a nível mundial, um pequeno produtor. O país como um todo é um pequeno produtor. E, às vezes, eu fico imaginando que a indústria, porque ela não encontra barreiras para poder ir lá fora e se satisfazer com produtos,
ela não encontrando essas barreiras, ela se preocupa menos conosco, porque ela sabe que amanhã ela vai lá e busca o produto que ela quiser da Ásia da vida ou da África, sem prestar atenção que lá ela traz um produto de pior qualidade, ela traz um produto produzido sob condições socialmente deploráveis, porque isso não é segredo para ninguém. Praticamente análogos à escravidão. Análogos à escravidão. Nós temos levado essa informação, porque não é desconhecido do governo. Não. Isso é um negócio público. É. Exatamente. Então, só vejo aí uma situação que pode trazer um pouco de alento ao produtor rural, que é o governo olhar para nós. Falar, olha, vocês são importantes para o país. Vocês produzem uma borracha de altíssima qualidade. Vocês socialmente contribuem para a estabilidade do país, porque nós estamos fixando o homem ao campo, nós estamos gerando emprego, nós estamos gerando renda e, principalmente, nós estamos atuando para que esse produto estratégico, que é a borracha, tenha produção nacional. E tem um detalhe, né? Muito me estranha as indústrias, principalmente a indústria de automóveis, falando em sustentabilidade. Isso me incomoda muito, viu, Awad e Gerim? Porque quando se fala em sustentabilidade, você tem que ver isso de uma forma muito, muito ampla, né? Inclusive 100% dos seus fornecedores, né, de todos ali, estarem nesse mesmo nível, né? Nesse mesmo andar de exigência. Por exemplo, a pneumática tal vai fornecer pneu para uma montadora, certo? Para aquele carro ecológico, elétrico e tal. Só que ela usa uma borracha que não tem nenhum compromisso com a sustentabilidade, nenhum compromisso, por exemplo, com a rastreabilidade. A gente não sabe de onde vem essa borracha. Ela diz que tem compromisso quando é para comprar a borracha. Mas aí que está, é puro jogo de interesse. Sem dúvida. Entendeu? Quando é para comprar a borracha nacional, ela quer que nós estejamos cadastrados, ela quer que nós possamos dar o mínimo de rastreabilidade para o nosso produto. E nós temos recebido solicitações de levantamento das nossas propriedades que vão além. Elas buscam informações de como é que nós nos conduzimos ambientalmente, e no aspecto social e no aspecto trabalhista, que são essas barreiras que nós também vamos enfrentar da União Europeia. Agora, a União Europeia, com esse ajuste, com esse acordo que está fazendo com o Mercosul, vai solidificar essas barreiras que eles já colocam para nós. E eu não vejo problema. O produtor rural brasileiro, em sua grande maioria, é capaz de se adaptar com muita rapidez e já faz muito disso. Mas isso tem que ter a contrapartida. Nós temos que ter uma remuneração condizente com as exigências que nos são feitas, principalmente as trabalhistas. Nós temos um custo infinitamente superior ao produtor rural asiático e africano. Existe uma disparidade muito grande. Agora, com o advento do CAR, que eu acho que é uma grande prova do quanto o produtor brasileiro ele é sustentável, hoje, se você analisar os números, as análises do cadastro ambiental rural, amigo, você vai chegar a números surpreendentes. Mostra que a gente é muito mais sustentável do que se dizia. E o produtor brasileiro paga um preço por isso. Entendeu? Então, quando fala... Hoje, se você, pelo CAR, você sabe exatamente quanto nós temos de seringueira, quanto nós temos de mata nativa, de APP. Nós temos isso, as claras. Sim, nós temos. O Gerim sabe e acompanha muito de perto isso, mas nós também temos, por conta de falta de critério dos que operam para fora da porteira, nós temos um êxodo rural muito grande. Nós temos um abandono de lavouras muito grande. Isso certamente vai repercutir na produção. Isso vai repercutir no social. E nós temos que nos debater para isso. Nós temos uma atividade de 40 anos na mão. Mas é um êxodo causado por essa
falta de clareza e falta de compliance, de fato, com o produtor. Sem dúvida. Foi isso que eu... A Câmara Federal, o Gerim apresentou lá uma proposta que eu considerei muito interessante, social e economicamente falando. E eu sempre, ele coloca isso para a gente, eu vejo o Gerim como um visionário de longo prazo, porque é assim que é a nossa cultura, que eu acho que tem tudo para dar certo. Algum tempo atrás, porque eu tenho uma certa acidez nesse negócio de crédito de carbono. Primeiro, que eu acho que é o conto da carochinha. Na última reunião da Câmara Setorial, o presidente da Câmara Setorial do Carbono deu uma palestra, um tempo de estudo. E eu fiquei horrorizado, porque eu já pedi isso para o governador, já falei isso com o secretário de Política Agrícola e tal. O problema do crédito de carbono são as agências certificadoras, tá certo? E me bato nisso, o Estado tinha que certificar e o pessoal teria que aceitar essa certificação. O preço é absurdo. Eu estava desenvolvendo um plano, como que eu posso chamar, de reforma agrária mesmo, com base em plantio de seringueira. Então, usando o pessoal da agricultura familiar, isso no MDA, tá certo? Ministério do Desenvolvimento Agrário. Porque eu ia conseguir duas coisas. Primeiro, a autossuficiência do Brasil em borracha. Segundo, se a área plantada fosse de tal forma, com a qualidade de captura de carbono da seringueira, nós íamos ter um comprimento de meta do COP30, COP50 muito antecipado. E isso, e aí eu comecei a pensar como que vamos viabilizar tudo isso. E eu tive um banco de investimento grande com essa ideia. Depois o presidente da Câmara do Carbono me deu alguma dica a respeito, tem alguma coisa que é possível e tal. Bom, o que acontece? Esse projeto inicial, 10 mil hectares. Tudo bem. Eu queria vender todo o crédito de carbono, que de 0 a 45 anos é o projeto, e receber antecipado. O mercado paga a termo. Mas eu ainda queria que esse crédito de carbono fosse mais valorizado, porque ele tinha o cunho social, de desenvolvimento social. Então, eu até dei o nome de C+S. Qual não foi minha surpresa que na Europa existe essa modalidade, mas o S só vale $5 por tonelada. Eu fiquei muito bravo, porque o S que devia valer muito, e o C, que é o carbono que deveria valer pouco, o social, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Tudo, absolutamente tudo que você fala de meio ambiente, ele gera custo para a indústria. Quanto mais custo a indústria tem, menos competitivo a gente fica. Então, é um negócio cruel, se meu raciocínio estiver certo. Às vezes eu vejo fantasma onde não tem nada, mas meio ambiente, para mim, é de um custo, tem que ter, não sou contra, tal e coisa, mas nesse rigor. Imagine você se o Brasil pedisse a contrapartida francesa, por exemplo, dos 20% obrigatório de reserva legal na França. Não só para a França. Não, é só 20%, não estou nem falando de 80% lá na Amazônia. Não, mas não é só para a França, que se pedisse para outros países também, a coisa ia complicar. A gente Pois sabe é. disso. Estados Unidos é um exemplo disso. E aí você fala, não, mas eles vão pagar por isso. Ah, bom, então eles pagam por isso para adquirir o direito de poluir. Exatamente. Porque não diminuiu a poluição. É quase que um alvará para poluir. Exatamente. Ó, gente, seguinte, ó, tô tranquilo, vou poder poluir à vontade, porque já comprei a compensação. E o Brasil não se desenvolve porque está tudo ocupado. Exatamente. Por isso que existe aquela frase que me incomoda muito, que é farm here, forest there, ou seja, perfeitamente. O Brasil tem que preservar, ele não pode produzir, eles não têm licença para produzir, eles têm licença para preservar. Cláudio, que é uma injustiça muito grande. Não, esse é o discurso desavergonhado do mundo.
para com o Brasil. A realidade é essa aí. Nós não podemos produzir, nós temos limitações, nós temos barreiras de toda a natureza e eles desmataram e produzem. Eu até não me incomodaria se eles olhassem para o país e falassem, bom, o Gerim tem 20% da propriedade dele reservada para reserva ambiental, eu tenho que remunerar, porque ele pagou por aquela propriedade e não Custa para ele. Custa para ele, custa manter e custa porque ele não pode explorar. Exatamente. Mas parece que esse é um ponto que ninguém toca. Parece que ninguém toca. O Gerim colocou bem aí o aspecto da pouca preocupação que eles têm com esse problema nosso de não produzir ou produzir de forma ambientalmente correta na visão deles. Uhum. E enquanto isso não remunerar nós produtores, vai incomodar muito. E pelo que eu estou vendo, vai incomodar eternamente. O que nós imaginamos ser necessário? Que haja a mão do Estado. Só o Estado pode criar essas barreiras que eles criam para nós. Notícias recentíssimas aí dessa semana indicam que os produtores franceses, por exemplo, estão se mobilizando contra esse acordo União Europeia-Mercosul, que vários atacadistas franceses estão se mobilizando para boicotar os produtos brasileiros e que ontem já saiu aí a notícia que deve afetar muito seriamente a soja. Eu fico imaginando, e o nosso sistema estatal que está atuando com um pouquinho de letargia, tem que se movimentar. Mas eu vou te dar uma triste notícia. O problema é que quando há esses acordos esses acordos comerciais entre países, aconteceu com a tilápia. Houve o Brasil para vender um produto para um país, não sei se foi para Taiwan, enfim. Eu vendo para vocês, mas se eu vou comprar de vocês, vocês vão ter que comprar a tilápia nossa. Cara, não faz sentido a gente comprar a tilápia de lá. Não faz sentido. Não. Eu sei que o pessoal do peixe, da Peixe BR, enfim, o pessoal falou, não, não é esse não, vocês vão ter que rever isso aí. Sei que mexeram lá. Então, o problema é esse. As pessoas que vão lá fora negociar os nossos produtos, eles não conversam com a cadeia. Ô Cláudio, eu vou dizer um negócio para você e vou dizer para o presidente da Câmara Federal da Borracha. Diga. Ouvi de um amigo economista que nós, produtores rurais, não podemos e não devemos ficar tão preocupados em resolver os problemas macroeconômicos. A realidade diz que nós temos que resolver os micros. Que eles se tornam macros. Mas a nossa mão não é capaz de alcançar muito curto. os problemas macroeconômicos. E aí, eu vou chegar num ponto que está muito mais palpável para nós, produtores rurais. Cada um de nós. Eu vejo assim que o produtor rural ele tem que se mobilizar em cooperativas. O produtor rural tem que ir às cooperativas e dizer para os dirigentes dessas cooperativas que eles têm que instalar indústrias, eles têm que processar a sua borracha, eles têm que agregar valor àquilo que nós produzimos. Sem isso, todas as cooperativas sucumbirão se viverem exclusivamente como atravessadores. Isso é urgente. É assim que a Apotex pensa. Eu vou mais longe. Eu acho que a gente tinha que se preocupar mais em transformar as nossas exportações em produtos e exportar menos matéria-prima. Porque a gente vai comprar isso depois com valor agregado muito mais alto. Se vocês me permitirem, eu queria dar só um passo atrás para poder avançar na discussão. Nós estávamos falando de certificação e acabei me perdendo, que eu fico empolgado, eu acabo... Aquela certificação para 10 mil hectares, para eu poder receber o crédito de carbono antecipado, nos valores atuais daria mais ou menos em torno de 600 milhões
o que daria para dar um arranque fantástico no projeto sem o governo e o alcance social de tudo isso, todo mundo contratado e tal. Bom, para eu fazer isso, o presidente da Câmara de Carbono me falou que eu teria que ter uma certificadora internacional, tipo selo da ONU, sei lá, da Lua. Bom, eu falei, e quanto ficaria essa certificação? Ah, dá muito trabalho. Eu falei para ele, mas... Quanto fica? Não, mas vai dar trabalho... Não tem nada, cara. Que trabalho que ele vai ter? Vai ter. O valor. Bom, para certificar fica em $1 milhão, mínimo 10 mil hectares. Projeto menor que 10 mil hectares. Até aí se assustou, né, Cláudio? Mas tem mais para frente. E daí, cara, tem a porcentagem deles. Em alguns casos, chega a 40% da arrecadação. Então é fácil. Então vamos montar uma certificadora. Não precisamos produzir... né? Pois é. E aí que nós entramos. E aí, o crédito de carbono, né? Nós estávamos tentando fazer algumas certificações, tal e coisa, mas precisa da a certificadora de terceira parte, né? Então, a primeira parte sou eu que digo que faço tudo certo. A segunda parte é uma fiscalização do governo que diz que realmente você faz tudo certo. E tem o outro para dizer que o produtor tem as práticas ditas tal e coisa, né? Então, eu quero dizer para você que o carbono, todo mundo se anima com isso e eu estou muito cético a respeito disso. Você tem uma base, o Awad estava falando das leis, né, da tilápia, por exemplo. Você sabia que se eu comprar uma fazenda na região do Pará, da Amazônia, eu tenho só 20% de área que eu possa desmatar? Perfeito? Sim. Me foi dito pelo presidente da Câmara que esses 20% desmatados, a Europa não aceita. Porque desmatou. Pois é, mas a lei brasileira diz que eu posso... Mas desmatou. Mas eu comprei... Por isso que a lei é equivocada. Pois é, e aí vai fazer o quê? E detalhe, veja bem. Diga. Eucalipto. Eucalipto. Você plantou eucalipto, certo? Fez o corte. Aí você vai plantar soja ali. Um exemplo, tá? Tem que destocar. Você vai ter que destocar. Mas para eles, você desmatou. Pois sabia? É. Então eles não vão comprar aquela soja, porque é oriunda de área de desmate. Pela lei dela, ipsis literim é isso. Então, você está percebendo que isso tudo é uma grande mentira? Que rentabilidade, dinheiro no bolso do produtor, que é o que interessa para a gente, é colocar dinheiro da porteira para dentro, né? Pois é. Não vai ter. Agora, eu falo para vocês também o seguinte, que toda essa pressão que a gente sofre, a gente não deveria ficar tão nervoso, porque a produção brasileira do agronegócio, ela é insubstituível. De todo jeito estão querendo dominá-la, fazê-la de uma forma, mas... E nós somos imbatíveis em custo. Em produzir rural, né? E custo, cara. Não tem mais barato que nós no mundo. 3 safras na mesma área. Não tem quem faça isso no mundo. Então, tem que inviabilizar, você entendeu, Cláudio? Eu estou hoje achando conspiração em tudo quanto é lugar. Não, mas eu acho que é isso mesmo, sabe? É uma judiação isso aí. O que eu acho, aliás, me incomoda ficar usando essa palavra, eu acho. O que eu tenho certeza é que a maior preocupação da França hoje é proteger o mercado. Proteger o mercado dela. Principalmente o produtor, né? E ela coloca o produtor dela numa situação, e eu acho que ela não está errada. Eu acho que nós teríamos que fazer a mesma coisa com o produtor brasileiro. Ô, Cláudio. Você entendeu? E não estamos fazendo isso. É a danada da reciprocidade que está faltando. Exato. Ah, é isso que você quer? Então tá bom. Então que seja recíproco. O produtor rural brasileiro precisa exigir reciprocidade no tratamento. Se o mundo quer que o produtor rural brasileiro produza dessa forma, nós temos que olhar para o mundo e exigir reciprocidade. E apontar o dedo na cara. Exatamente. Embora o pessoal, o europeu e o americano, eles não gostam muito que você aponte o dedo para eles. Tem uma do outro dia, eu até acho que mandei na rede, sua linda Europa, bem conhecido, desmatou o mundo.
Pois é. que barbarizou povos, vai olhar para o Brasil, nós somos um exemplo mundial de proteção socioambiental. E esperamos que isso reverta para nós de alguma forma. A melhor forma para reverter, como diz o Gerim sempre, é preço. Preço. Por aquilo que nós produzimos. Valor E é outra coisa. E a gente só pode exigir preço se a gente começar a transformar nossas matérias-primas. Você falou do papel das cooperativas. Eu acho fundamental ela Cláudio, se tornar uma indústria. Eu coloquei cooperativas, mas eu iria um pouco além. Cooperativas, associações e sindicatos. Sim. Sindicatos. Por quê? São formas de você agregar pessoas que pensam igual. E é só você agregando pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo ideal, é que você consegue avançar com força. Fora isso, você não consegue. Ad, Gerim, a gente tinha um bordão, vocês devem se lembrar disso, um programa de humor de bons anos, boas décadas atrás, que era assim, o brasileiro é tão bonzinho. Eu acho que a gente precisa tirar isso da cabeça e começar a exigir a contrapartida, tá, que exigem da gente. A gente tem condição de oferecer produtos competitivos em preço, em qualidade, para o mundo inteiro. Só que o produto que chega aqui de volta, principalmente o que sai, que é transformado lá fora, tendo como base a matéria-prima produzida aqui, eu acho que a gente tinha que repensar nisso. Eu diria para você que nós temos atuado nesse sentido. Há não muito tempo nós estivemos com o governador do estado, o Tarcísio, estivemos com o secretário da Agricultura, com o Guilherme Piai, e anteriormente com o Junqueira. E um dos reclamos que nós levamos a eles, que nós tivemos um feedback muito bom, é de que nós precisávamos avançar com o setor de carbono e criar as certificadoras da qual o Gerim comentou. O Estado se dispôs a olhar para o nosso pedido. Quero fazer aqui uma observação a respeito que quem nos auxiliou demais e ajudou demais foi o deputado Valdomiro Lopes, que é da região aqui, produtor de seringueira e sabedor das mazelas, das dificuldades, né? e as mazelas do setor. Então, sou muito agradecido a ele de ter aberto essas portas todas e essas possibilidades. Ele atuou fortemente. A Apotex pode endossar as palavras do Gerim, porque foi através do prestígio do deputado Valdomiro Lopes que nós avançamos, nós levamos nossos reclamos ao governo através do vice-presidente da República e da própria Conab, e nós estávamos discutindo a importância da burocracia, né? Uhum. A Conab, a gente pode dizer que ela foi muito importante nesse período de agonia que o produtor rural passou aí na safra, com preços irrisórios, porque ela veio a campo, veio ouvir o produtor rural, e ela fez isso em várias cidades, em Rio Preto, Barretos, em várias regiões do país. E quando eu me referi à burocracia, o que aconteceu? A boa vontade da Conab e a disponibilidade dos técnicos, que ela facilitou. Abriu uma porteira. Abriu a porteira para abuso. E aí nós tivemos que elevar a régua. A própria Conab levou essa régua e nós tivemos dificuldades de acessar com mais facilidade. Até para proteger o produtor realmente, não que isso aí caísse na mão até de usinas aí. Exato. Com estoque elevado. Ia ficar na mão de poucos. Exatamente. Se vocês me permitirem, eu queria usar uma fala de meu avô para cair dentro do assunto nosso. Meus avós eram franceses. E a gente falando de francês aqui, mas olha só, hein? Desde que seja verdade... Perigo. Não, desde que seja verdade, nada me ofende. Fique tranquilo. Meu avô, ele falava que o francês ele era muito sabedor de contar a história dos seus produtos. Então, vou dar um exemplo da manteiga, para sair fora dessas coisas, ou do vinho.
ele pegava e falava, se fosse na França, essa manteiga, acho que era aviação, sei lá, ele falava, falariam que Dom Pedro tinha usado essa manteiga, que essa manteiga serviu à corte, não sei o quê, não sei o quê. Então ela dobraria, triplicaria de preço. Ele dizia que todo vinho custa 2 ou 3, na época eu não me lembro a moeda da França, mas enfim, e que o resto da garrafa era a história do vinho, que o vinho era igual para todo mundo, mas a história. Então, trazendo para nós, a história que nós contamos é muito ruim, o marketing nosso é muito ruim. Uma vez teve um pessoal de frigorífico que foram visitar uns frigoríficos na Irlanda, que é a maior combatedora da carne brasileira. Um nojo os frigoríficos, um nojo. Foram visitar negócio de porco na China. É desesperador. E a exigência deles, por exemplo, você entra numa planta frigorífica nossa, você pode sentar no chão para comer de tão limpo que é aquilo lá. Tá certo? Então, a disparidade de custo que nos impõe é onde a gente vai perdendo a competitividade, né? Então, voltando, como o Awad falou, o marketing nosso, internamente também, nossa, como produtores, é ruim. Nós não nos comunicamos com... Eu acho, Girim, só fazendo uma observação, eu acho que o produtor comunica bem entre si. Assim, não é que ele comunica bem, ele comunica mais entre si. Ele fala de seus problemas e tal. Mas mostrar para o mundo o que acontece com ele não se comunica. Então, acho que precisa melhorar mais a comunicação entre vocês e... né? Ô, Cláudio, eu vou além. O produtor rural não se junta, a não ser na tragédia. E nós podemos citar uma tragédia recente, que foi o preço da nossa borracha, que causou esse êxodo rural e esse arranquio de árvores, agora recente. Ele ficou preocupado, ele se juntou um pouquinho e o preço subiu. Pô, só deixa eu te interromper. O preço subiu, tem muita gente batendo palma. A razão para isso? Ou os problemas principais ainda estão lá, não estão? Você tirando a razão, se você tirar a razão imediata, o preço subiu. Mas os problemas que nós enfrentamos e pelos quais nós nos debatemos ao longo desses anos foram afastados? Não, estão todos aí. Gerim. Eu gostaria de acrescentar o seguinte. O Awad coloca muito essa situação de cooperativismo e associativismo, do qual eu concordo. Lá em Brasília, eu trouxe uma mensagem que estamos num anteprojeto de um decreto, um Plano Nacional de Desenvolvimento da Seringueira, tal e coisa, em que ela vai dar base para fazer os famosos contratos entre os elos da cadeia, tá certo? Esses contratos, imagine o seguinte... Ela vai regulamentar o mercado. Perfeitamente, vai estabilizar, independe da vontade de cada um, tem que receber o volume, não tem que ameaçar que vai largar lá, aquele negócio todo. Então, como que esses contratos vão se estabelecer? As usinas vão ter que ter um órgão próprio delas para fazer esse contrato, com cooperativa, com associações, porque não dá para fazer com cada um. Aí sempre tem o esperto que fala, eu não vou fazer contrato. Tá certo, ele vai para o spot. Ele pode ser negociado. É um risco muito grande. Muito grande, depende. Enquanto o contrato estiver sendo abastecido, o spot está fora. Uhum. Faltou, tudo bem, o spot pode, mas pode ser uma quantia minúscula de todas as necessidades. E as usinas vão poder fazer contrato de fornecimento com as pneumáticas com tranquilidade. Eu acho que vai acomodar e tranquilizar o mercado, principalmente o produtor. Você conhece o sistema da Consecana? Por alto. Era uma crise desgraçada, produtor, terceirizado, era um rolo, Nós usineiro. estamos falando de 15 anos atrás, mais ou menos. Nesse horizonte. Aí resolveram sentar. Sentou usineiro, sentou
o produtor, o plantador, como é que chama o cara que planta cana? Fornecedor independente, todo mundo sentou. E houve uma negociação honesta, porque se não for verdade, não sobrevive. Se for com hipocrisia, que é o que eu mais tenho colhido nesses anos todos na Câmara Setorial, também não sobrevive. Não adianta você tapar o sol com a peneira, né? Perfeitamente. Nenhum setor. O problema é esse, eu preciso de tanto de imagem, eu preciso disso, eu preciso daquilo, não sei o quê. E eles fizeram uma composição em que todos os setores foram aquinhoados. Você ouve falar mais de crise de cana? Não. Você ouve a hora? Se veio hoje, eu falo assim, chuva derrubou a produção, a TR, não sei o quê, mas tem conflito não. Mas tem um diferencial, Cláudio, ligeirinho. Diga. Produtor de cana, se derem um passa-moleque nele, no ano seguinte ele muda a cultura. É muito diferente do produtor de borracha. Porque o ciclo é mais curto. O nosso ciclo... Como é que você faz? O nosso ciclo é de décadas. Nós estamos falando de, pelo menos, no mínimo 5 décadas. E o ciclo do canavicultor... Hoje, com a mecanizada... 2, 3 anos... mecanizada hoje é no máximo 4. A usina precisa dele. Você quer ver como que lobby funciona, as forças ocultas que tanto eu falo? Um dia estava numa discussão muito acalorada em Brasília, mas conflitante mesmo, porque eu queria que pelo menos a borracha tivesse a mesma importância do alho. Alho tem imposto de importação de 35% para se defender do alho argentino ou chinês. O problema é o chinês. E eu queria a borracha, cara. A borracha joga o Brasil na Idade Média, se não tiver. E o alho, eu vivo sem alho. Aí o cara me responde, mas eu gosto muito de alho. Falei, então você paga o preço. Não, acabou a conversa, não tenho mais que conversar nada. Porque se não tem a sensibilidade para entender, gosta de alho. Se eu planto alho e dá zebra, eu planto cenoura 6 meses depois. Quer dizer, dá para mudar. E como eu falei da última vez que eu tive com você, Cláudio, das 2 armadilhas. Eu tenho que sangrar e eu tenho que entregar. Mesmo porque a árvore não vai produzir dobrado, né? Exatamente isso. Exatamente. Gente, o propósito dessa prosa hoje aqui é trazer às claras esse setor tão importante que durante muitos anos aí muita informação equivocada chegou até o produtor. Um universo um pouco no meio de uma penumbra, e eu acho que essa é a oportunidade que a gente tem agora, a partir de agora, e a partir de 2025, principalmente, onde a gente vai intensificar as nossas prosas, trazendo essas informações que são fundamentais para o produtor da porteira para dentro, porque é o universo que ele domina, onde ele pode tomar suas próprias decisões, que vão influenciar de forma direta, inclusive na sua qualidade de vida, principalmente emocional, né, Gerinho? Né, Alvade? Porque durante todo esse tempo foi um desastre, literalmente. Sem dúvida. O que a gente tem em mente, a realidade é uma só. A seringueira não é uma simples árvore. Ela é um recurso natural de importância social e econômica imensa. E ambiental. E ambiental. Ela tem a oportunidade de levar riqueza, gerar estabilidade social e permitir que o país seja independente num assunto tão estratégico como é a borracha natural. Perfeito. Pessoal, eu queria agradecer muito vocês aqui. Lembrando que você que nos acompanha, siga as nossas redes, porque a gente está constantemente atualizando o setor com informações recentes de toda a movimentação, que acho que é muito importante, principalmente com relação ao valor pago ao produtor, que tem como referência o Instituto de Economia Agrícola, que eu vou largar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, que você possa monitorar e conferir. Principalmente, fique atento à sua bancada, fique atento ao seu DRC, fique atento também à sua balança. É muito importante, porque senão a gente vai correr todos os riscos, né, desnecessários, né, Gerinho? Eu quero dizer que
eu me sinto muito alegre de poder participar desse bate-papo com você, porque eu sempre fui muito discreto nas minhas coisas e fazia todas as situações lá em Brasília sem divulgar absolutamente nada. E se eu aceitei trabalhar por isso, eu trabalho por isso. Eu não aceitei para tirar fotografia, aparecer, tal e coisa. Mas acho que chegou a hora de contar um pouco como as coisas acontecem. Fato. De fato, verdadeira, com documento, tá certo? Então, eu quero agradecer a você essa oportunidade de poder estar falando. Eu falo para que o produtor saiba que ele está sendo cuidado, mas não fiz porque não consegui, porque todo esforço eu coloquei nessa luta nossa de colocar preço no campo, não é? Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade. E se tiver mais algumas oportunidades de falar com o produtor, eu agradeço. Eu fico feliz. E eu quero finalizar também agradecendo a você, Cláudio, e aos programas que você faz, tanto o Campo Aberto como o ProsaCast, essa oportunidade. É uma oportunidade da gente chegar ao produtor rural, falar das nossas dificuldades e das nossas necessidades e dos nossos projetos de futuro. É muito importante que eles se organizem, que eles venham até as cooperativas, se juntem a nós, se juntem às associações, como a Apotex. E, por fim, ao longo dessa nossa prosa, o Gerim, sem querer, citou uma passagem bíblica aí, parcialmente, mas ele citou. E eles não sabem o que fazem. Não vou colocar a primeira parte. Mas nós estamos aqui para trazer esse alerta, para que eles saibam o que fazem e que isso não faz bem ao produtor rural que opera para dentro da porteira. Perfeito. Eu acho que quem está nos acompanhando sabe a primeira parte e não tem como não saber, né? A gente, em algum momento da vida, já ouviu isso mais de vezes, né? De dezenas de vezes. Eu queria pedir para vocês que atuam nesse setor, vou reforçar aqui que o Odi falou, né? Se aproximem das cooperativas, né? Da Apotex, busque informação clara, precisa e cuide do teu produto, assim como eles estão tentando cuidar do setor. Isso é muito importante para a manutenção da avicultura brasileira. Então, faça a sua parte, porque do lado de cá tem gente trabalhando para que a parte se complete, tá bom? Então, pessoal, olha, muito obrigado mais uma vez. E se você chegou até aqui, vou pedir, como eu sempre peço, no início ou no final do vídeo. Se inscreva se você não for um inscrito, isso é muito importante para que a plataforma entenda que a gente tem relevância e assim a gente continue produzindo esse tipo de conteúdo, tá? Então, ó, se inscreva, curte, comente e compartilhe esse conteúdo. Isso é muito importante, faz toda a diferença. Pessoal, obrigado e até o próximo ProsaCast.